Olá! Hoje vamos fazer a revisão dos números racionais. Vamos estudar frações. Aqui eu tenho uma figura, um retângulo. Esse retângulo, ele representa um inteiro. O que isso significa? Significa que essa figura não foi dividida. Ela está inteira. Podemos até imaginar uma barra de chocolate, alguma coisa assim. Então, não foi mexida, não foi dividida. Na figura abaixo, nós temos um inteiro que foi dividido em duas partes iguais. Ele foi dividido ao meio, representando assim. 1/2, podemos fazer em pé, ou podemos representar na mesma linha 1 com esse traço que significa divisão, tanto esse como esse. Então, na hora de escrever por extenso, escreveremos 1/2, ou usamos do inteiro a metade. Observe as figuras abaixo. Aqui o inteiro foi dividido em 3 partes iguais. 1/3. Aqui foi dividido em 3 partes iguais e 2 partes foram pintadas. 2/3. Aqui foi dividido em 3 partes e 3 partes foram pintadas. 3/3, ou 1 inteiro. Significa que eu peguei o inteiro, dividi em 3 partes e pintei todas as partes. Então, eu tenho 1 inteiro. Cada figura foi dividida em partes iguais. Utilizamos 2 números naturais para representar cada uma das partes, algumas partes ou todas as partes. Esses números são separados por um traço horizontal, formando o que chamamos de número de fração ou número fracionário. O número que fica embaixo do traço indica em quantas partes o inteiro foi dividido e chama-se denominador. O número que fica sobre o traço indica quantas partes foram tomadas e chama-se numerador. Veja o exemplo abaixo. 2/3. O 3 é em quantas partes o inteiro foi dividida e o 2, quantas partes foram usadas. O 2 é o numerador e o 3 é o denominador. Leitura de frações. Quando o denominador de uma fração é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, lê-se o numerador primeiro, acompanhado das palavras meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Exemplos: 2/4, 5/8, 3/7, 4/9, 7/7, 6/8. A partir do 11, lê-se o numerador e depois o numeral do denominador, acompanhado da palavra avos. Exemplos: 6/13, 1/26, 3/42, 5/42,
Se o denominador é 10, 100, 1000, lê-se o numerador acompanhado das palavras décimo, centésimo, milésimo. Exemplos: 4 décimos, 9 centésimos, 500 milésimos, 13 centésimos. Outros exemplos: 4 quartos ou 4 sobre 4 ou 1 inteiro. Lê-se 1/2. Lê-se 3 sobre 3 ou 3 terços ou 1 inteiro. Exercícios. Agora, eu vou fazer alguns exercícios e aqui ele pede para pintar a porção correspondente às frações. Ele quer que a gente use uma cor para representar as frações que está ao lado. Então, vamos lá. 2 sétimos. Significa que eu dividi em 7 partes e vou pintar 2 partes. 1, 2. 3 sextos. Eu dividi em 6 pedaços e vou pintar 3. 1, 2, 3. 3 quartos. Eu dividi em 4 e vou pintar 3. 1, 2, 3. 2 terços. Dividi o inteiro em 3 partes e vou pintar 2 partes. 1 terço. Dividi o inteiro em 3 partes e vou pintar 1 parte. 5 sextos. O inteiro foi dividido em 6 pedaços e vou pintar 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1/5. Dividi o inteiro em 5 e vou pintar 1 parte. 5 nonos. Dividi o inteiro em 9 pedaços e vou pintar 5. 1, 2, 3, 4, 5. 8 oitavos. Dividi o inteiro em 8 partes e vou pintar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 oitavos. Dividi o inteiro em 8 partes e vou pintar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 nonos. Dividi em 9 e vou pintar 2. 1, 2.
3/3 dividi em 3 e vou pintar 3. 2/6, 3/6, dividi em 6 e vou pintar 3. 6/9, dividi em 9 e vou pintar 6. 10/12, dividi em 12 e vou pintar 10. Três quintos, dividi em 5 e vou pintar 3. 2/8, dividi em 8 e vou pintar 2. 5/7, dividi em 7 e vou pintar 5. 'Bem, aqui então estão os exercícios resolvidos. Vamos para o próximo. Fração sempre é representada por dois números naturais. O 2 é um número natural, o 3 também é um número natural. O 2 é o numerador, o 3 é o denominador. O que o enunciado quer? Ele quer que a gente escreva como lemos as frações com denominadores de 2 a 9. Então, ele deu aqui a figura, a fração e nós vamos escrever por extenso. Então, vamos lá. Aqui nós temos a metade, o meio. 2/5. Um terço. 3/7. 2/4. 3/5. 1/5. 4/8. 4/6. 2/3.
5/7. 2/9. 6/8. 1/4. 5/9. 5/6. Bem, aqui então escrevemos por extenso o nome de cada fração, cada número fracionário. Agora, ele pede para que a gente represente as frações por meio de desenhos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 7/8. Isso significa que eu peguei o meu inteiro e dividi em 8 partes. 2, 4, 6 e 8. 2, 4, 6 e 8. Mas eu usei apenas 7 partes. Então, eu vou pintar 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Na letra B, ele diz que eu tenho 10 partes e vou usar 6. Então, eu pego o meu inteiro e vou dividir em 10 pedaços. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dividir o meu inteiro em 10 pedaços e vou pintar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na letra C, eu tenho 8 pedaços e vou pintar 5. Dois, 4, 6, 8. Vamos usar apenas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na letra D, nós temos
9 partes e vamos usar 3 partes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Vamos usar 3. 1, 2, 3. Na letra F, nós temos 5 partes e vamos usar 2 partes. Um, dois, três, quatro, 5. Vamos pintar 2 partes. Uma, 2. Na letra G, nós temos 6 partes e vamos pintar 4 partes. Uma, 2, 3, 4. Na letra H, nós temos 20 partes. Vinte partes. Vamos pintar apenas 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na letra I, nós temos 12 partes e vamos pintar 8. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos pintar 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui na letra E, nós temos 14 partes. E vamos pintar 2. Deixa eu mudar isso daqui, senão não vai dar certo. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ele quer que pinte apenas 2 partes. Pronto.
Aqui nós temos 1/3. Então, vamos dividir em 3 partes. E vamos pintar apenas uma parte. Pronto. Terminamos o nosso exercício, que era para representar as frações por meio de desenhos. Agora, ele está pedindo para que a gente complete de acordo com o que foi pedido. Então, vamos lá. Letra A. Como se chama o número que está embaixo do traço da fração? O número que fica embaixo é o denominador. Letra B. Como se chama o número que está acima do traço da fração? Numerador. O que indica o denominador? O número que está embaixo indica Então, um denominador indica em quantas partes foi dividido o inteiro. O que indica o numerador? Então, indica... Desculpa aqui, vou ter que apagar porque está tudo errado. Ixi, apagou de cima também. Então, voltando aqui. O que indica o denominador? Indica em quantas partes... Vou mudar um pouquinho. O inteiro foi dividido. E o de baixo? O que indica o numerador? Então, indica quantas partes. Vou pôr aqui embaixo para não misturar com outra ali. Quantas partes foram usadas do inteiro. Ok? Então, aqui termina a nossa revisão, nossos exercícios sobre frações. Leiam com muita atenção. Se tiverem alguma dúvida, copie, faça exercícios no caderno, ouçam novamente, assistam novamente o vídeo e tudo ficará bem mais fácil. Até a próxima aula!